Fala nerdzada, como é que vocês estão? Tudo certinho? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. E hoje estamos aqui para falar sobre Flash. Já que o filme vai estrear semana que vem, então acho que é uma ótima oportunidade pra gente comentar um pouquinho sobre algumas teorias a respeito desse filme. Teorias que, diga-se de passagem, estão muito bem elaboradas e tem grandes chances de acontecer. Antes da gente começar, eu gostaria de pedir desculpas porque eu fiquei um pouco sumido durante essas 2 semanas, mas é porque eu estava resolvendo umas pendências, mas agora já está tudo certo e vamos voltar à programação normal. Vou tentar postar um vídeo por semana, mas caso não consiga, pode ficar tranquilo que vai ter vídeo sim em momentos específicos. Então já deixa o like aí, se inscreve no canal se tu não for inscrito, ativa o sininho da notificação, deixa nos comentários o que tu tá esperando do filme do Flash, se tu tem alguma teoria, e compartilha pro teu amigo que é fã do Flash, fã da DC, fã de super-heróis no geral, que ele vai gostar desse vídeo, eu te garanto, beleza? Ah, outra coisa, essas teorias são 100% originais, eu que inventei elas, baseadas em alguns rumores, em algumas possibilidades e um conhecimento que eu tenho um pouquinho sobre o Flash, a DC e suas produções. Se algumas dessas teorias acontecer, já fica ligado que eu tenho uma cabeça boa para criar teoria e acertar o que vai acontecer nos filmes. Então, sem mais delongas, simbora pro vídeo. Assim como nos quadrinhos do Flashpoint, como na animação, é muito possível que o Barry volte no tempo para tentar salvar sua mãe de ser assassinada. Como a gente vê no próprio filme da Liga da Justiça, o pai do Barry está preso por assassinar sua mãe. E ele tem esse fardo, né, que ele carrega, tanto que é por isso que ele vira um cientista forense, que é para provar a inocência do pai. E visto isso, eu vejo 3 cenários possíveis, ele voltando no tempo e salvando a mãe. O primeiro deles é ele voltando no tempo e tendo êxito em salvar a mãe, e acaba criando uma linha do tempo alternativa. E quando ele volta justamente para o futuro dessa linha do tempo alternativa, onde ele é um paradoxo e por isso que ele consegue encontrar uma versão alternativa dele, que é esse Barry que seguiu os eventos e acontecimentos pós a mãe dele ter sido salva, ele não ter sido morta. E esse seria o Burtonverse, né, que é o universo que o Tim Burton criou lá nos anos 80 com o Michael Keaton. O segundo cenário seria ele voltando e tentando salvar a mãe dele, e justamente esse salvamento teria causado um colapso no multiverso e o lançaria para outro universo, que seria o universo do Tim Burton, que tem o Batman do Michael Keaton, de uma forma pseudo-consciente. Eu digo pseudo porque, como ele queria a mãe dele viva, ele foi lançado de uma forma aleatória para outro universo por causa desse colapso, mas como ele queria a mãe viva, meio que o subconsciente dele guiou como tipo um GPS ou uma bússola para um universo onde a mãe dele estava viva. E esse universo seria o universo do Batman do Michael Keaton. E o terceiro cenário se difere um pouquinho desses outros dois, que seria ele não conseguindo salvar a mãe. Ele voltaria no tempo, tentaria salvar a mãe, mas por estar correndo tão rápido com esse objetivo de salvar a mãe, ele seria lançado pela Speed Force para um universo alternativo, que seria justamente o do Batman do Michael Keaton. E desses 3 que eu falei, esse terceiro eu acho que é o que menos provável de acontecer. O que eu acho mais fácil é aquele primeiro, onde ele cria uma linha do tempo alternativa. Quem é o grande vilão do filme? Sobre isso eu criei um pouquinho mais de teorias. Eu tenho 5 a respeito de quem pode ser o grande vilão desse filme. Até porque a gente sabe que não vai ter só um, mas vai ter o Zod, vai ter os seus aliados, que é a Faora, aquele outro cara lá, bombadão, vai ter o Dark Flash, né? Mas quem seria o grande vilão desse filme? Para isso eu criei 5 teorias. A primeira é que seria um Barry Allen, que teve o seu universo destruído nesse colapso que eu falei anteriormente, que acabou dando uma treta no multiverso todo, e que estaria buscando vingança. Seria quem realmente estaria prejudicando a vida do Barry, ou então impedindo ele de voltar para casa ou consertar toda essa besteira que ele fez ao tentar salvar a mãe dele. Já outro cenário que eu vejo ser possível é ser o próprio Barry do Burtonverse, né? Aquele que a gente vê no trailer, que é desse universo aí do Michael Keaton, que após sofrer bastante depois dos acontecimentos do próprio filme, que a gente veria acontecer decorrente ao filme, ele ficaria revoltado com o Barry e tentaria lutar com ele, tentar impedir o Barry de fazer todo esse estrago e causar um sofrimento para sua vida. E tem vários indícios de que isso é possível, visto que vazou o brinquedo do Dark Flash, a gente pode ver que tem uma cicatrizinha na bochecha dele, e a gente vê nessa cena daqui que o Flash do Burtonverse, ele tá com a cicatriz na bochecha também, fora aquela cena que ele também tá discutindo com o Barry do universo principal, e ele parece estar bastante tretando entre eles. Mas uma coisa que eu acho que impede isso de acontecer é justamente essa cena daqui, onde a gente vê que é o Barry do Burtonverse, ele dando um chute
em outra pessoa dentro desse tornado, tufão, e que parece muito ser o Flash, ou melhor, o Dark Flash. Então eu acho que essa daí é a menos provável, apesar de ter fortes indícios, muita gente achar isso, muitos portais e rumores apontando para isso, eu acho difícil. E outro vilão bastante possível é o próprio Barry do DCAU, o Barry que a gente já está acostumado lá desde Liga da Justiça, só que do futuro. Um Barry que passou por tudo isso que a gente vai assistir no filme, ficou tipo revoltado por ele ter causado essa catástrofe e ele volta para se vingar de sua versão mais nova. Isso não é algo difícil de acontecer porque a gente vê isso acontecendo em várias histórias do Flash, em várias adaptações, e é algo bastante possível sim. Tem até uma cena em que tá os dois Barrys lutando juntos contra o outro velocista, né? E esse pode ser justamente o nosso Barry, só que do futuro, que voltou e tá todo revoltado. Inclusive nessa teoria é possível também que o Barry do DCAU, só que do futuro, ele seja até um Flash reverso. Ele pode ser o seu próprio antagonista. Eu espero de verdade que não seja isso, porque eu sou muito fã do Will Bartowne e eu acho que seria um desperdício aí de personagem. Mas eu acho que isso é difícil de acontecer. Acho mais fácil o Barry do Burtonverse ser o Dark Flash do que o nosso Barry se tornar o Flash reverso. Então eu tô um pouco seguro, mas ainda assim com aquele medinho. E o quinto e último vilão que eu acho possível ser desse filme seria o próprio General Zod, onde ele veria a treta do Barry rolando, ele lutando contra uma versão alternativa dele, contra o Dark Flash, ao lado da versão daquele universo ali, descobriria que tem um multiverso, tem outras terras, e iria buscar Krypton, iria buscar em outros universos Krypton que não fosse destruído e até conquistar essas outras terras, esses outros universos, já que ele é um general, ele nasceu para proteger Krypton, mas também para liderar um exército. Então acho bem possível isso, visto que ele está bem revoltado e tal, a gente vê isso lá em Homem de Aço também. Então ele pode ser um vilão possível sim para o filme, junto com o Dark Flash. Um vilão sem ser um vilão secundário, que é o que eu acho que ele vai ser. Agora eu tô com algumas pulguinhas atrás da orelha onde vai se passar esse filme. Porque é o seguinte, há pouco tempo, acho que em 2020 ou 2019, a Warner e a DC confirmaram que o universo que se passa os filmes do Michael Keaton se passa no mesmo universo dos filmes do Superman do Christopher Reeve. Então, enquanto tá rolando lá Superman o Retorno, Superman 2, Superman 3, tá rolando também Batman e Batman Returns, né? Ou seja, eles são do mesmo universo. Inclusive, o Superman do Brandon Routh, que é aquele filme de 2006, é o mesmo Superman do Christopher Reeve, só que um pouco mais no futuro. E também é a mesma versão que o Brandon Routh interpreta na Crise nas Infinitas Terras, aquele crossover da CW, que ele tá com um símbolo preto, né, que lembra até o Superman do Reino do Amanhã. É a mesma versão, tanto o Superman do Christopher Reeve, quanto do Brandon Routh e o Brandon Routh do Reino do Amanhã. Vale lembrar, dentro do universo do Christopher Reeve, já existe o General Zod, que a gente vê lá nos filmes do passado também. Então, não seria esse mesmo Zod que a gente vê no filme. Porém, o Tim Burton, ele quase dirigiu um filme do Superman que seria dentro do universo do Michael Keaton, que ia ser canônico, onde o Nicolas Cage interpreta. E uma teoria que eu criei é que seria possível o Nicolas Cage aparecer nesse filme como Superman, só que de outro universo. Seria possível, visto que o próprio Ezra Miller falou lá em 2020 na DC Fandom que um personagem que ele adoraria que estivesse no filme seria o Superman do Nicolas Cage. Eu criei a teoria de que ele poderia aparecer. Só que sendo que, felizmente e infelizmente, ele vai estar no filme. Felizmente porque, acertei uma teoria, e digo infelizmente porque o Andy Muschietti, que é o diretor do filme, ele revelou isso pra gente semana passada, então eu não pude fazer o vídeo a tempo de trazer minha teoria e acertar, porque o safado já falou das caras tudo isso. Então, felizmente, acertei, vai ter um negócio que eu quero. Infelizmente, não gravei antes pra dizer que eu tava certo. Mas acontece. E aí que fica o meu questionamento. Porque se o Nicolas Cage vai estar como Superman no filme, onde vai se passar esse filme? Porque é confirmado, é oficial. Superman do Christopher Reeve / Brandon Routh é do mesmo universo do que o Batman do Michael Keaton. Confirmado. Mas e o Superman do Nicolas Cage? Eu vejo duas hipóteses para isso. O filme vai se passar sim no Burtonverse,
O Superman canônico daquele universo ali é o do Christopher Reeve / Brandon Routh, que morreu. E o Superman do Nicolas Cage, ele seria uma versão de outro universo, que ao decorrer do filme, o Barry viajando por várias terras, veria ou então encontraria com o Superman do Nicolas Cage. Agora tem um detalhezinho que atrapalha essa minha teoria, porque a gente vê que o Superman do Christopher Reeve / Brandon Routh está vivo lá em Crise nas Infinitas Terras, no novo multiverso, né, que foi o reboot depois dos eventos desse crossover. Então isso teria que acontecer um pouquinho depois dos eventos, o Superman teria que morrer, porque até então a gente sabe que ele está vivo dentro desse universo. Então fica isso daí que complica um pouco. A outra teoria, né, o outro cenário que eu vejo possível é que não seria no Burtonverse, mas sim num universo parecido, num universo similar, onde nesse universo o Batman é o Michael Keaton, né, o mesmo rosto, e o Superman é o do Nicolas Cage. O Superman canônico dali é o do Nicolas Cage, a prima dele vai ser a cara da Sasha, né? A cara da Sasha. Na moral. Só que eu acho que isso fica um pouco cagadinho, sabe? Tipo, eu vejo que se for dessa forma vai ficar faltando atenção, visto que já tinha essa confirmação dos Supermans e tal. Eu acho que ficaria melhor o Superman do Christopher Reeve, Brandon Routh, ser desse universo, já ter morrido, e o do Nicolas Cage ser de um alternativo. Se bem que pensando bem, se o Superman tá morto, isso quer dizer que ele já existiu. E se ele existiu, então o Batman tinha conhecimento dele. Só que pelo que a gente vê nos trailers, o Batman não tem conhecimento dele. Tanto que eles vão pra uma prisão lá no Ártico, sei lá, pra resgatar o Superman e acabam resgatando a Supergirl. Então fica aí esse questionamento. Tem muita ponta solta que vai ser respondida no filme, eu sei. Mas é pra isso que serve as teorias, né? A gente tá teorizando. Pô, aí eu me ferrei. Eu trouxe 2 teorias e nenhuma delas pode acontecer de forma coerente. Só se fizer e ficar com furo de roteiro. Sendo bem sincero, eu vou criar uma terceira teoria aqui, onde se passa no universo similar ao do Burton. O Superman nunca existiu, ele não chegou aí pra Terra. O Zod é o Zod que a gente vê no universo do Snyder. A cara é quem vem aqui pra Terra. E o Superman do Nicolas Cage é de outro universo que vai aparecer no filme, porque vai estar tendo uma treta no multiverso. E essa terceira que eu criei agora no vídeo, ao vivo e a cores, é a que eu acho ser mais possível de acontecer. Pronto, saindo da cilada que eu mesmo entrei. Meu Deus. Profissionalismo, João, profissionalismo. Agora a gente vai falar sobre participações especiais, porque esse filme vai estar lotada, meu amigo. Lotada. Eu vou separar essas participações por personagem, tá? Pra ficar mais fácil pra eu falar. Pra começar pelo Superman, eu acho possível 3 versões dele aparecer. A do Nicolas Cage, que já foi confirmada, né? Então a gente já sabe, já é certo. A do Christopher Reeve, porque saiu uma arte conceitual há muito tempo atrás, onde o Barry ele tá correndo na Speed Force e você vê várias bolhas que aparecem vários filmes da DC. E em uma delas a gente vê que tá ali o Superman do Christopher Reeve. Então acho possível ele aparecer, seja uma cena de um filme que eles cortaram e colocaram lá, o Barry viajando e vendo várias dimensões, vários multiversos, ou até mesmo ele em pessoa, com CGI, óbvio, já que o ator faleceu. E outro Superman que eu acho possível também é o Brandon Routh, visto que ele é o mesmo Superman do Christopher Reeve e que nada impediria isso de acontecer. Agora você deve estar se perguntando por que eu não acho que o Henry Cavill vai aparecer. Então, ele ia, né? Foi gravada a cena com ele. É porque esse filme passou por tanta refilmagem, por causa de tantas polêmicas, e não envolvendo o Ezra Miller, mas sim os bastidores da Warner. Saía CEO, entrava CEO, saía diretor, entrava roteirista, saía... Acabou que ocorreram várias alterações, e principalmente depois que o James Gunn entrou, eles regravaram o final. Vai ser um final completamente diferente, até para se encaixar nos planos do James Gunn. E por como o James Gunn não planejava usar mais o Henry Cavill, ele foi descartado. E é por isso que o Superman do Henry Cavill não vai aparecer. Fora por essa cena daqui que mostra ele de costas acabando com um vulcão em algum canto aí. E já que o filme é do Flash, por que a gente não fala de aparições do Flash? E eu acho que 2 pessoinhas muito queridas por nós podem aparecer, que já trajaram o manto do Flash. A primeira delas é o ator John Wesley Shipp, que interpretou o Flash lá em 1990 na série The Flash, interpretou o pai do Barry na série do Flash do Grant Gustin e também interpretou
o Jay Garrick na mesma série. Acho possível ele aparecer, visto que ele é um veterano de Flash, ele toparia com certeza fazer isso, tem as artes conceituais aí dos outros universos e acho bastante possível ele aparecer também. E a outra versão que eu acho possível aparecer é óbvio, lógico, que é o Grant Gustin. Tudo aponta para o Grant Gustin estar nesse filme. As refilmagens desse filme aconteceu durante 2020 e 2021. E durante 2020 e 2021, o Barry do Grant Gustin não aparece nas temporadas porque ele não estava participando das filmagens. Ele estava fazendo outras. Então se encaixa aí na agenda que ele possa ter gravado cenas para o filme do Flash. Fora que esse encontro já aconteceu, né? No crossover Crise das Infinitas Terras. Tanto que o Barry do Ezra Miller só se chama Flash por causa do Grant Gustin. Então ele poderia muito bem aparecer, sei lá, como um mentor, ver que o Ezra cagou o multiverso, e ele vai lá, ó, irmão, já fiz isso uma vez, não faz isso, dá pra consertar, mas não faz de novo, meio que dá uma mentorada ali pra ele se ligar e não repetir o mesmo erro que ele mesmo cometeu. Enfim, vocês entenderam, tá confuso porque é todo mundo a mesma pessoa. Já que a gente falou do John Wesley Shipp e do Christopher Reeve, né, dois veteranos aí de guerra da DC, e tem o Michael Keaton no filme também, uma pessoa que eu acho muito provável de aparecer é a Lynda Carter, a primeira Mulher Maravilha lá da série clássica. Acho muito possível ela aparecer, não como uma participação importante assim na trama, mas como uma cena dela talvez resgatada de um dos episódios que ela fez. Mas acho bem possível sim, até para mostrar a variedade do multiverso da DC. Usaram e abusaram isso em Crise das Infinitas Terras, com várias cenas de várias produções da DC, filmes, série, animação. Então acho possível sim a Lynda Carter aparecer lá, ser mostrada. E cá entre nós, seria top. E continuando em Mulher Maravilha, acho possível a Gal Gadot aparecer também, visto que saiu um Funko Pop do filme do Flash, onde ela está. Saiu uma descrição da cena que a gente vê que é o Batman numa ponte, onde nessa descrição ele estaria junto com a Gal Gadot ali, pra tentar impedir a treta que está acontecendo. Então é bem possível que ela possa aparecer. Essa descrição foi de um roteiro antigo, mas é possível que eles tenham mantido isso, visto que não interferiria os planos futuros de James Gunn, né? Só o que foi refilmado foi o final, e isso estaria, creio eu, no início do filme. E para fecharmos as aparições e participações especiais, vamos falar do Batman, porque eu acho que 3 versões do Batman podem aparecer aí. Uma delas a gente já sabe que está confirmado, que é o Ben Affleck, mas não só no início do filme, como o Batman do universo principal. Não, eu acho possível ele aparecer, sei lá pro 3º ato, lutando junto do Michael Keaton para resolver toda a treta. E depois do reboot ele sumiria. Outra versão do Batman que eu acho possível de aparecer é a do Christian Bale, lá do Cavaleiro das Trevas, do Christopher Nolan, porque em um roteiro vazado, o Barry ele passaria por diversos universos e um deles seria o universo do Batman do Christian Bale. Então, devido a esse roteiro vazado, eu acho que é possível acontecer. Pô, acho que foi o primeiro roteiro vazado, se brincar. Fora a arte conceitual que permite, né, essas aparições acontecerem, acho possível sim o Christopher Bale aparecer, ou se não, alguma menção a ele do universo dele. E uma terceira aparição que eu acho viável também é a do George Clooney. Porque uma versão engraçada seria um service muito bom, bota ali a cena que ele tá botando o traje, o famoso traje com mamilos, e seria só um service, apareceu ali no fundo, passou pelo universo dele, deu pra ver, e é isso. Pra ser sincero, eu acho que dá pra aparecer todas as versões do Batman. É só colocar uma cena que o Barry tá correndo na Speed Force, vários universos aparecendo, bota ali o Batman do Adam West, o Batman do Christopher Bale. Pô, eu acho isso muito possível. Aparecer todo mundo de todos os universos aí. Agora, como é que essa treta vai ser resolvida? Porque tá uma bagunça, né? O multiverso inteiro tá biruleibe. Como consertar essa cagada? O cenário que eu acho mais possível disso acontecer seria envolvendo o Grant Gustin. Nessa cena aqui a gente vê que os dois Barrys eles estão conversando e, como eu falei lá no vídeo reagindo ao trailer, ele dá uma olhadinha pro lado como se estivesse falando com mais de uma pessoa. Pelo fundo a gente vê que ele tá na Speed Force e eu acho que a única pessoa que estaria ali junto com ele seria outro Flash. E esse outro Flash seria o Grant Gustin. Nessa cena ele explicaria que já causou uma crise no multiverso ao tentar salvar a mãe dele, explicaria o que aconteceu, daria uma orientada no Barry, uma mentorada, né? Dizendo, ó, não faz isso, se você mexer com o multiverso, tudo pode ser destruído, eu já passei por isso, você tem que consertar, e a única forma é você voltar no tempo e impedir
você mesmo de salvar sua mãe. Infelizmente ela vai ter que morrer. Eu acho que essa é a versão mais possível de acontecer. É a que eu mais quero também, porque eu quero muito ver o Grant Gustin. Eu quero muito ele sendo um mentor para o Ezra Miller. E até encaixaria, já que ele, tantos anos aí, 10 anos vendo Flash. E acho que não tem ninguém melhor para fazer isso do que ele. Uma outra forma que eu vejo dele consertar essa besteira seria que nem nos quadrinhos e na animação. Ele voltaria no tempo e se impediria de salvar a mãe. Só que sem o Grant Gustin, sem ninguém pra dar o toque nele, ele perceberia isso por si só. Vendo que, olha o que aconteceu aqui. Tudo isso porque eu fiz uma alteraçãozinha na linha do tempo. E voltaria. Mas espero que isso não aconteça não, porque essa é bem chatinha. E a última opção que eu acho que dá pra ele consertar toda essa bagunça seria em uma cena onde ele estaria numa corrida dentro da força de aceleração, dentro da Speed Force, lutando com o Dark Flash ou com o Flash Reverso, onde ele estaria travando essa batalha e tomaria uma decisão, né? Tomaria uma atitude, uma iniciativa que seja salvar a mãe dele ou então voltar para o início dos tempos, não sei, mas alguma atitude dele que acarretaria no restart de todo o universo. Daria um reboot geral. Tomou uma decisão durante a luta contra o vilão para poder derrotar o vilão e impedir que o multiverso entre em colapso e se destrua. Agora vamos falar sobre a nova linha do tempo da DC, que vai ser o DCU. Essa linha do tempo vai ser uma linha do tempo onde todos, ou quase todos os eventos do DCU, que foi criado lá pelo Snyder, não aconteceram. Vai ser uma linha do tempo nova e eu vejo 3 cenários possíveis para isso. O primeiro seria um reboot parcial, onde os personagens do Henry Cavill, Gal Gadot, Zachary Levi, Ray Fisher, Jason Momoa, The Rock, toda essa galera desses filmes passados seriam apagados. A gente veria novas versões, um Superman interpretado por um novo ator, um Adão Negro por um novo ator, uma Mulher Maravilha por um novo ator, uma atriz. E o único que ficaria seria o Ezra Miller, ele seria o Flash desse universo. Todo mundo seria apagado, menos ele. Outro cenário que eu vejo é que também seria um reboot parcial, porém iria manter o Ezra Miller, o Jason Momoa e a Gal Gadot. Visto que de todo o elenco passado do Snyder foi demitido, não tem contrato nem nada com a Warner ou com a DC, com exceção desses dois. Ou melhor, esses 3, eles ainda têm contrato com a DC. Né? Ainda não foi batido o martelo, pelo menos não foi divulgado nem anunciado, de que a Gal Gadot não seria a Mulher Maravilha, que o Jason Momoa não seria o Aquaman, que o Ezra Miller não seria o Flash. Inclusive, o próprio James Gunn cogita a possibilidade, e possibilidade forte, do Ezra Miller continuar como Flash. E o outro cenário que eu vejo também é um reboot parcial, onde todo mundo que foi contratado lá pelo Snyder, estava nos filmes antes do Flash, foi-se embora, incluindo Ezra Miller, menos o elenco lá de Pacificador, né? Aquele núcleo ali envolvendo o John Cena, a Viola Davis, todo aquele pessoal ali, eles ficariam. Mas o resto, tanto o Flash como o Superman, todo mundo foi-se embora. Isso porque a segunda temporada de Pacificador tá confirmada, ela tá com a produção parada, né? Não começaram a gravar, mas ela tá confirmada. Vai ter a série daí sobre Amanda Waller com a Viola Davis, então a gente sabe que aquela galerinha ali, eles já estão garantidos, pelo menos boa parte deles já está garantida no DCU. A que eu acho mais possível seria a primeira lá, onde todo mundo sairia e só ficaria o Ezra Miller e esse núcleozinho do James Gunn, né, de Pacificador. Porém, eu queria muito que fosse um reboot geral, velho. Que tipo, começasse do zero mesmo. Nenhum ator das antigas, nenhum ator que já foi usado. Do zero, pô. Vamos começar direito. Fazer um negócio certo, sem vesquício, até pra não deixar o público geral confuso. Eu entendo por que dá pra botar o Ezra Miller como Flash, mas o Superman não ser o Henry Cavill. Porque tô no meio, tô na bolha nerd que lê quadrinho e tal, entende isso. Mas o público geral vai ter um estranhamento. Se bem que ultimamente todo mundo entende o que é multiverso, todo mundo sabe o que é terras paralelas e versões alternativas, então talvez eu esteja falando besteira. Quem vai ser o novo Flash? Essa é a pergunta de $1 milhão. Muita gente quer que o Ezra Miller saia, né? Até por causa de todas as polêmicas aí, o cara tá carregando nas costas. Ok que ele não tava no seu juízo perfeito, né? Não é desculpa, ele realmente estava com
né, algumas faculdades mentais em falta, tanto que ele está se tratando, ele está buscando uma melhora psicológica, o que não justifica, mas a gente entende o porquê que aconteceu. Mas muita gente quer ele fora, e o público que manda, né? Quem dá dinheiro é o público, a DC quer dinheiro, pela primeira vez na vida vai ouvir o público, obrigado James Gunn. Então, pô, tem essa chance dele sair. E quem ficaria no lugar dele? Vem comigo que eu te conto. Uma opção muito viável seria o Grant Gustin, visto que ele é o Flash mais adorado de todos. Ele tem uma carreira grande como Flash, 10 anos interpretando o personagem, ele sabe ser o Flash e todo mundo gosta dele. Ele é o Flash favorito da grande massa de fãs do personagem. Então seria muito aceitável do público ele continuar sendo Flash, só que agora nos cinemas. E pô, se você parar pra ver, o ator ele até ganharia bastante com isso, visto que o salário dele, se comparar com o salário da série, seria muito maior, já que ele vai ser agora um ator de cinema, então o salário vai aumentar, a visibilidade dele vai aumentar, ele vai ficar mais famoso. Porém, mesmo ele ganhando mais, tendo mais visibilidade, tem uma chance dele não topar, considerando que ele seja chamado, porque, pô, 10 anos de mesmo personagens, tá ligado? Geralmente atores bons, atores que buscam crescer, eles não ficam no mesmo personagem por muito tempo. Então talvez ele procure novos ares, ele possa ser chamado, mas ele recuse por esse motivo, ele procurar outras oportunidades para ele atuar. E se tirarmos o Grant Gustin da jogada, também temos o ator Lucas Steele para interpretar o Flash. É um ator que os fãs pedem há muito tempo, desde os primeiros rumores e indícios de loucura do Ezra Miller, desde as primeiras tretas. O pessoal pede para que botem o Lucas Steele como Flash, que substituam, até porque ele é extremamente parecido com o Barry Allen dos quadrinhos. Branco, olho verde, loiro, e é algo que muitos fãs, inclusive eu, gostaria de ver no cinema, em uma adaptação live action, ser o Flash que a gente lê, né? Igualzinho, cagado e cuspido. Pegou, copiou e colou. Já que a versão original sempre foi assim, seria legal, seria bacana ver. E surgiram até rumores lá no passado, lá em 2019, 2020, de que ele poderia ser o Flash. Foi até numa treta do Ezra Miller que ele agrediu uma fã lá na Europa, acho que foi na Inglaterra, e eu tava cogitando, vamos tirar ele, vamos botar o Lucas Steele, só que a Warner negou esses rumores. Mas, pô, é uma possibilidade. Agora ainda temos 2 atores que é bem possível que possam interpretar o Flash. Existe uma lista de favoritos para interpretar certos papéis. Isso dos fãs, que os fãs criam na cabeça dele, o famoso fan-made. Porém, existe uma lista também de preferência, de favoritismo lá em Hollywood, nos bastidores. Acontece que uma dessas listas foi vazada e dentro dela teriam 2 nomes que poderiam interpretar o Flash no DCU, que seriam o Dylan O'Brien e o George McKay. Seriam as 2 possibilidades para interpretar o Flash no DCU. E cara, sinceramente eu gostei. 2 atores jovens, 2 excelentíssimos atores, né? O Dylan O'Brien, pô, dispensa comentários de atuação, o cara é brabo demais. E até 2 atores parecidos, né? O Dylan O'Brien não é loiro, mas é só pintar o cabelinho que tá ótimo. Se bem que nem precisa pintar, né? Ezra Miller e Grant Gustin não são loiros e fizeram sucesso como Flash. Então, pô, são 2 nomes grandes, 2 nomes fortes que podem vir a interpretar o Flash no DCU depois desse reboot. E pra fechar com chave de ouro, vamos falar sobre Flash Reverso. Eu torço muito para que o grande vilão desse filme seja o Flash Reverso. E eu acho bastante possível. Podem fazer da forma como é nos quadrinhos, que seria o quê? Ele não causou a treta. Nos quadrinhos, na animação, não é ele que causa essa treta, né? Ele mata a mãe do Flash. O Barry volta no tempo, impede a mãe dele de ser morta, e o Flash Reverso ficaria rodeando aquele universo, observando o Barry de longe, e no final teria aquela icônica cena onde ele fala que ele não fez nada, quem causou todo esse colapso foi o Barry, e que ele que é o vilão, o Barry, e não o Eobard Thawne. Outra forma que eles podem colocar o Flash Reverso no filme é ele sendo o Barry do Burtonverse. O que eu realmente espero que não façam isso. Tem muito rumor dando indício disso, até as cores que ele usa nas roupas. A gente pode ver que ele está usando umas roupas amarelas quando ele está encontrando com o Barry principal do DCU. E isso não é viagem, isso faz até sentido em design de produção, em figurino.
Geralmente é algo muito comum no cinema você colocar no cenário ou então no figurino que você quer passar de um personagem ou de uma cena. Isso é bastante comum no cinema, não seria viagem, não faria sentido. Mas eu acho que, pô, mesmo com tanto rumor, mesmo com esse figurino, eu acho que isso não é viável não. Eu acho que não vai acontecer não, é só a galera com o hype lá em cima. E uma outra forma do Flash Reverso tá no filme seria uma nova origem. Diferente dos quadrinhos, diferente da série, diferente da animação. Que pra quem não sabe, o Flash Reverso, ele é do futuro, ele é fã do Flash, ele acaba desenvolvendo o mesmo acidente que o Barry teve e se torna um velocista, volta no tempo e descobre que ele está destinado a ser o arqui-inimigo do Barry. Eu acho que eles podem fazer algo diferente. Podem fazer com que ele seja de outro universo. O Yelbar Town, onde ele é um velocista, ou ele é o Flash de outro universo. Universo esse que foi destruído após os eventos do filme. E agora ele está buscando vingança pelo responsável de todo o seu universo, sua terra, seus amigos, sua família, seus amores terem sido destruídos e apagados da realidade. Que ele só conseguiu sobreviver pelo fato de ser um velocista e ter se abrigado na Speed Force. E a gente veria isso num pós-crédito, né? Ele não precisaria necessariamente estar no filme, mas ele apareceria num pós-crédito. Nem precisaria contratar um ator, bota só uma sombra vibrando como é na série, com as cores amarelas, os olhos vermelhos, não sei. Mas, pô, não necessariamente precisaria gastar dinheiro contratando um ator, ou então dinheiro com um figurino para um traje dele. Pô, ficaria bastante legal e seria um gancho massa pra galera continuar assistindo e querer produções a respeito do Flash. Fora que o Flash Reverso, pô, é muito aclamado pelos fãs, porque ele é basicamente um Coringa, só que rápido. Ele é um Coringa sem loucura e veloz, pronto. Ele é tão psicopata e tão sociopata quanto o Joker é, só que ele corre. Então, pô, por isso que ele é o melhor vilão que existe. Pô, me desculpe, ele é meu vilão favorito, não dá pra negar, eu admito. O Coringa é melhor que ele, é mais pica, é mais brabo. Mas o Flash Reverso é maravilhoso, é icônico. Bom pessoal, então é isso, chegamos ao fim de mais um vídeo, espero que você tenha gostado dele, gostado dessas teorias. Se você concorda com alguma delas, bota aí nos comentários. Se tu acha que eu tô viajando na maionese, bota nos comentários. Se tu tem teorias diferentes das minhas, bota nos comentários aí, que a gente vai conversando, pô. Vai que tu acerta, aí já vai estar registrado aí, ó. O inscrito acertou. Não esquece de meter o dedo nesse like se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal se tu não for inscrito e ativa o sininho da notificação, pô. Tá vendo? Não é direto que eu vou postar vídeo, mas quando eu postar, ó, você vai querer saber, porque vai ser conteúdo de qualidade. Compartilha com teus amigos, fã do Flash, fã da DC, fã de super-heróis. Já marca aí um rolê pra assistir o filme na pré-estreia, porque esse filme vale a pena ver no cinema e vale a pena ver na pré-estreia. Não dê bobeira e não pegue spoiler. Não se esquece de seguir nas redes sociais, tá? O link pra elas vai estar na descrição aí embaixo. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado o link do último trailer do Flash que saiu, né? O trailer 3. Tá massa, vale a pena conferir, tá bastante da hora e, pô, só vai aumentar mais ainda seu hype. Se for como o meu, já tá lá em cima. E esse trailer só aumentou mais ainda. Então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima e falou! Eu tenho um anel do Flash, lá, só falta sair o traje.